Seja bem-vindo ao primeiro podcast da Bysoft. Estamos aqui hoje para trazer conteúdo de qualidade, com o objetivo de trazer tecnologia para transformar a sua empresa. Olá, Vitor, tudo bom? Olá, tudo bem, Eva? Tudo jóia? Olá, Yudi. Olá, Eva, bom? Tudo bem? Eu sou a Eva, eu sou engenheira civil e gerente de projetos aqui na Bysoft. E hoje estou acompanhada de dois excelentes profissionais. O Vitor, gostaria que você se apresentasse. Olá, obrigado. Olá, gente. Vitor Martins, engenheiro civil, responsável técnico aqui pela Bysoft. A gente está também aqui com o Yudi. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Yudi, eu estou me formando agora em engenharia civil. Atualmente eu atuo na Bysoft como especialista de soluções de arquitetura e engenharia. Legal. Yudi, fala um pouquinho, você é bem jovem, né? Mas já está aqui há um ano na empresa. E fala um pouquinho sobre a sua experiência com a tecnologia, com o BIM, sua trajetória. Para mim foi uma experiência bem nova, né? Entrar nessa área de tecnologia, principalmente no início, até questão da adaptação e tudo mais. Mas rapidamente consegui estudar bastante sobre tudo e acabar me adentrando cada vez mais em toda a tecnologia que envolve a metodologia do BIM. Hoje eu já passei de estagiário para efetivado, né? Eu atuo como especialista de soluções e é uma área que eu me apaixonei bem rápido, que me trouxe muita experiência, que me trouxe muitas novidades, assim, é algo que eu quero levar para o meu futuro, porque, na minha opinião, é o futuro. Que legal. Você, Vitor, fala um pouquinho da sua trajetória. Sim, eu comecei, acho que com o BIM desde 2013. Eu trabalhava na parte de saneamento e infraestrutura. Hoje, na Bysoft, eu já estou há 3 anos. Agora, faz pouco tempo que eu complementei 3 anos. Sempre trabalhei com a tecnologia, né, com esse processo de trabalho de modelagem BIM. Mas há 3 anos que a gente vem trabalhando com o processo de implementação BIM, né? E muda muito quando você tem o BIM, que ele é só para você, né? Você é um projetista, é um engenheiro ali para entregar uma demanda. Agora, quando você está implementando isso em outras empresas, trabalhando com outros stakeholders, né? Então, até por isso que hoje a gente tem o PMO aqui junto com a gente, né, para ajudar essa estrutura de implementação BIM, que é muito importante. Porque a gente começa a ver o que impacta ali numa implementação BIM não é simplesmente o uso de uma ferramenta, né? É toda uma questão de processos, igual o Yudi falou, né? Isso é o futuro. Então, será que a gente está preparado para esse futuro, para essa atualização tecnológica? Porque são responsabilidades novas, são desafios novos que até então a gente não tinha com o CAD, né? Então, já faz uns 3 anos aí que a gente vem vivenciando junto com a Autodesk, né, umas implementações em alguns clientes que têm grandes potenciais de transformação para o Brasil, né? Que, claro que a gente entende que essa transformação digital, ela sempre começa numa cadeia produtiva um pouco mais alta, né? Então, isso sempre vem top-down, visto até decretos federais, né? Então, você vê o governo exigindo que o BIM seja implementado e entregue nos seus projetos e obras públicas. Claro que as grandes empresas e grandes players, eles possuem mais recurso, né, para fazer o aporte financeiro. Então isso também puxa com que a cadeia educacional, será que a gente está preparando os nossos profissionais do futuro, igual o Yudi falou? Estou me formando agora, né? Como que está na minha faculdade ali para preparar esse mercado para o pessoal, né, para o profissional ali do dia a dia, né? Sobre isso, a metodologia BIM é algo que eu não tive contato durante a faculdade. E isso foi um choque para mim, principalmente quando eu entrei aqui, de ver toda essa mudança, de ver toda essa revolução, né, que está acontecendo no Brasil hoje. E o pessoal de hoje não está atualizado da forma como deveria sobre todas as questões que envolvem a metodologia BIM, sabe? E isso foi algo que me revoltou bastante, que me fez cada vez querer buscar mais essa informação, querer aprender mais, querer estudar mais e ver que todos os benefícios que a metodologia traz para nós hoje, todas as soluções que ela traz para nós hoje, é algo que vai ter que ser implementado, é algo que vai vir para revolucionar realmente todo o mercado, como já está revolucionando no exterior. Aqui no Brasil ainda, ao meu ver, é uma maturidade muito menor, muito inferior a outros países que já estão mais desenvolvidos dentro da metodologia há bem mais anos. E é algo que só tende a crescer cada vez mais no mercado, na minha opinião. E muitas pessoas têm, né, o BIM ainda como apenas um desenho 3D, né? Mas o BIM ele vai muito além disso, né?
Gostaria que você comentasse um pouquinho, Wilde. Sim, sobre essa mudança, é algo que foi um dos principais pontos que eu vi conversando com colegas de turma, com pessoas que estão se formando agora também, profissionais já formados. Sempre que eu tentava conversar com alguém sobre o assunto, em 90%, assim, a grande maioria, toda vez que eu tratava do assunto BIM, era algo que eles já vinham falar para mim, não, é o Revit, é a modelagem, é uma construção em 3D. Não é só isso. Essa maturidade da mudança de uma metodologia CAD para uma metodologia BIM ainda é muito imatura, igual eu comentei. O pessoal ainda acha que a metodologia do BIM é só a modelagem 3D. É só isso, é só eu pegar um projeto que está na prancha, deixar ele bonito num software em 3D para ficar melhor apresentável. Só que o que o pessoal não entende é o I do BIM, que seria toda a informação que é gerada dentro dele, toda a informação que a gente consegue colocar no modelo e tudo que a gente consegue fazer com essa informação, sabe? E assim, essas informações que você citou, né? Hoje, por exemplo, é uma dificuldade muito grande a parte de coordenação de obras, né? Coordenação de obras, gestão de obras lá no canteiro, que essa informação chegue não só para o canteiro de obra, mas que ela seja compartilhada entre outros profissionais que também estão trabalhando ali nos projetos, né? E hoje, qual tecnologia pode auxiliar? Essa questão da obra ainda também vem por conta dessa mudança, né, de perspectiva, de você ter um projeto em prancha e você ter um modelo realmente inteligente com todas as informações. Antes, ao invés de você ter, por exemplo, uma parede, você só tinha linhas numa prancha, você só tinha desenhos numa prancha. Hoje eu já consigo fazer o modelo de uma parede, eu consigo ver ela construída com toda a informação, com toda a quantidade de materiais que eu vou precisar, que tipo de reboco que eu vou utilizar, que tipo de bloco que eu vou utilizar. Isso facilita muito na orçamentação, né? Isso facilita muito, tanto para eu conseguir extrair toda essa informação depois. Com isso, digamos, eu vou fazer uma modelagem no Revit, eu acabo conseguindo extrair tabelas quantitativas disso. Com isso eu consigo criar composições de custo em cima. E assim, para a obra, isso cria uma previsibilidade muito grande. É uma mudança que eu já ouvi de profissionais que trabalham na área do BIM falar em algo que eu adotei, assim, do meu pensamento, é que todo modelo ele pode ser previsto em obra, certo? Realmente você trazer o que vai ser lá feito na obra, você trazer para o projeto, né? Você ter o próprio modelo mesmo da obra em projeto, então você tem ali a sua construção antecipada, né? E até na parte de planejamento de obras, né, sequenciamento, eu imagino que seja muito mais fácil você ter essa visão, saber o que vai de material, conseguir fazer uma composição com a minha mão de obra. Como é isso, Vitor? Como pode auxiliar na gestão? Né, um contraponto que eu ia fazer uma pergunta, né, uma provocação a respeito disso, porque a gente tem que pensar, eu estou olhando lá para a minha obra, né, o que vai impactar lá na minha obra. Mas será que meu modelo BIM, né, igual o Yudi comentou, se as pessoas estão tão focadas ali em fazer o 3D, a modelagem, será que esse modelo BIM está preparado para essa quantidade de informação que eu vou precisar utilizar, né? Um grande ponto que tem nessa mudança tecnológica, nessa atualização, né, de práticas ali de projeto, é realmente você conseguir prever o que é necessário em cada fase do meu projeto ou da minha modelagem, né, para cada uso do BIM que eu vou ter. Então, a forma como eu vou estruturar uma informação, talvez para fazer uma compatibilização de projeto, é uma coisa. Aí, se eu vou fazer, por exemplo, uma orçamentação, um quantitativo, ela pode ter outras composições. Eu quero vincular isso com o sistema ERP. Então, aquela questão que o Yudi comentou, minha parede, ela recebia uma tag no CAD ali e beleza, eu colocava qualquer composição ali. Você escreveu o que você queria, né? Escrevi o que eu queria. Agora, se eu já penso em vincular, por exemplo, como você comentou, esse quantitativo que eu extraio ali de uma plataforma BIM do que está modelado automaticamente para vincular no ERP, ele tem que seguir um padrão. Né? Aí a gente está falando de conceitos, né, que o computador vai ler aquela informação de uma forma estruturada. Então eu acho que essa que é a grande mudança no BIM, né, e que o mercado está
sendo impactado com essa mudança tecnológica dos processos, porque agora a gente tem muito essa preocupação, né? Até a gente tem uma ISO que retrata muito esse trâmite da informação, né? Que é 19.650, que ela justamente traz alguns conceitos bem simples de gestão de projeto, né? O famoso 5W, 2H, né? Como, onde, quando aquela informação vai ser produzida, por quem que aquela informação vai ser produzida, né? Tá, se eu sou um contratante, por exemplo, então eu não faço projeto. Eu posso trabalhar com BIM se eu só executo obra, mas eu quero contratar esse projeto em BIM. Como que eu faço isso? Então, aquela questão, a Eva perguntou, né, a questão da experiência ali no mercado de trabalho. Tá, então se eu não faço projeto, mas eu vou executar uma obra, como que eu devo pedir esse projeto? Porque agora eu não vou receber mais aquele CAD com aquela tag. Eu vou receber um modelo inteligente que vem com padrões de informação, estruturação de uma tabela de informação, de um pré-requisito, para que quando eu receber essa informação eu possa fazer os usos devidos para o meu pessoal, seja de obra, operação e manutenção. Aí a gente começa a olhar para o ativo que vai ser construído como algo vivo, né? Com informações repletas de tomadas de decisões, vamos dizer assim, né? Acho que essa é a grande mudança de chave, né? Usar a informação que o modelo produz para você tomar uma certa decisão corretiva, preventiva. E a pessoa não muda essa informação, né? Isso que é muito importante. Por exemplo, se eu estou trabalhando com mais profissionais, esse projeto de arquitetura, ele vem com uma informação, essa informação se mantém para outro profissional que for consumir esse projeto. Outra disciplina, né? Aí já traz uma outra provocação. Pô, vou trabalhar com OpenBIM, algo que a Autodesk defende bastante. O IFC, né, que vem se falando muito. Padrão aberto, né, de extensão de arquivo ali para troca de informação. Então isso impacta muito. Se eu trabalho com outras ferramentas de outros fabricantes, cada um vai ter uma forma de produzir essa informação. Com outros profissionais. A informação tem que ser a mesma, entendeu? Pô, a área tem que ser em metros quadrados. Só que aonde essa propriedade vai estar dentro do modelo, ela vai ser diferente, ela vai variar de acordo com o software que você produz. Eu acho que a maior dificuldade do pessoal entender esse processo todo dentro da metodologia, né? Essa forma que você tem que requisitar a informação, a forma como você tem que receber, a forma como você tem que buscar tudo isso. Porque dentro do software é muito diferente, né? Antes, se você só tivesse linhas, você poderia solicitar por e-mail, da forma como fosse. Hoje você precisa ter uma base, hoje você precisa ter um padrão em cima de tudo isso para você poder trabalhar até com a questão do OpenBIM, questão do IFC, né, para você conseguir importar isso para dentro de qualquer software e ter uma padronização para não se perder a informação, para ter uma rastreabilidade. E até uma coisa legal para falar para as pessoas, né, é que assim, quando você trabalha com diferentes softwares, e aí eu falo por experiência própria dentro de clientes que nós temos, muitos clientes, às vezes, eles querem trabalhar com mais de uma solução, porque pensam nessa questão do padrão aberto, IFC. O padrão ele é desenvolvido e atualizado, então tem muita coisa ainda para ser feita. Infraestrutura mesmo, né? O IFC, comparado à parte de arquitetura, ele ainda está muito imaturo comparado com a infraestrutura, que infraestrutura é muito limitada ainda a alguns recursos, né? Agora, com as últimas atualizações, isso tende a melhorar um pouco. Mas a gente vê muito impacto disso, porque a forma de estruturar, por exemplo, num software de outro fabricante, ela é um pouco mais complexa. Então, esse também é um dos benefícios, né, que a gente fala, de quando você trabalha tudo dentro do ambiente Autodesk, facilita esse trâmite de informação entre plataformas, né? Então, desde, vou fazer ali meu estudo de viabilidade, né, daquele meu empreendimento, depois vou fazer o projeto executivo daquela parte de infraestrutura, vou levar para depois para os complementares. Se você trabalha numa mesma plataforma, né, dentro de um mesmo fabricante, facilita muito essa troca de informação. E assim, eu não estou dizendo que você tem que trabalhar dessa forma, eu estou dizendo que isso facilita, na prática é isso que funciona. Se vocês que trabalham com mais de um software, mais de uma plataforma, mais de um fabricante, vocês sabem que existem ainda essas preocupações, né, de tramitar a informação de forma certa entre um software e outro. E a gente tem um ponto que também é importante que as pessoas saibam, né? Tá, eu decidi, vou trabalhar com o meu arquivo padrão aberto e IFC, tá, só que você sabe que na teoria esse padrão, né, ele não vai poder ser modificado. Sim. Então, por exemplo, se eu quero depois manter esse meu ativo e eu recebi um arquivo em IFC, para eu continuar esse projeto depois, talvez eu vou ter que remodelar tudo aquilo.
Tem que refazer Então tudo. hoje muitos clientes nossos, o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo tanto o modelo nativo quanto o padrão IFC. Para que depois, só que aí claro, o padrão nativo da ferramenta, ele só recebe a versão final, né? Mas aí o IFC sim, ele tem uma entrega em cada fase ali do projeto, mas aí pelo menos a versão final ele tem do modelo nativo, porque quando ele for fazer uma ampliação, uma reforma daquele ativo que vai ser construído, ele tem um ponto de partida ali, né, de reestruturação, enfim, algo desse tipo. E hoje, né, se intensificou com a pandemia o trabalho remoto, multidisciplinar, descentralizado, né, em um escritório só, um local só. Isso também permite, né, facilita esse trabalho entre disciplinas em locais diferentes. Eu acho que com a pandemia, muitas empresas se obrigaram a ter que buscar uma nova forma de trabalhar, né? Foi uma coisa nova para todo mundo. Eu acho que ninguém nunca tinha passado por nada parecido. E essa obrigação do pessoal inovar acabou abrindo mais os horizontes para a questão da metodologia BIM. Fortaleceu, né, a metodologia. Sim. Assim, o pessoal tinha um pouco Exato. de medo, de receio, né, de trabalhar. Mas no momento que eles foram obrigados a fazer isso, eles viram que não é um bicho de 7 cabeças. Eu, como gerente de projeto, é conhecido, né? Eu acho que isso aí todo mundo passa, não só gerente de projeto, que a maior falha que acontece de impacto nos projetos é por comunicação. Então, comunicação impacta muito e é um grande problema, ainda mais hoje em dia, né, com essa descentralização, pessoas que trabalham em países diferentes, em plataformas até diferentes, falando em BIM. Hoje, como a gente pode usar a tecnologia, as ferramentas que a gente possui para auxiliar? Sim, a gente tem até uma brincadeira que a gente faz com nossos clientes aqui, né? A gente cria uma árvore, né? Explicando um pouco de como que o BIM nasce, assim, né? E a gente fala que para essa árvore crescer, ela dar frutos e ela ter os galhos ali, que seriam os usos do BIM, é importante que ela tenha uma base, né? Um solo fértil. E esse solo fértil é justamente a comunicação, né? E aí, aquilo que a gente comentou. Pô, se antes no CAD eu tinha uma certa quantidade de informação, agora com o BIM eu tenho muito mais informação. E além de ter muito mais informação, ela envolve mais pessoas, ela envolve uma necessidade de padronizar, porque a gente tem essa questão de plataformas diferentes conversando para ler essa mesma informação. Então hoje a informação impacta, a comunicação, né, ela impacta muito mais num processo de projeto, de planejamento, de execução de obra. Né? Até o fluxo, né, dessa comunicação, informação. E hoje a tecnologia ela permite que a gente mapeie esse fluxo dessa informação, né, para que a gente crie uma centralização, porque nós temos casos em diversos clientes que eles utilizavam, né, várias fontes de centralizar essa comunicação. Então, ou era feita via WhatsApp, e-mail, Google, SharePoint, algo desse tipo, né? Então, e tem até uma pesquisa que mostra, né, que muitos gestos, principalmente a parte decisória e diretiva ali de um projeto, de uma obra, levam muito tempo procurando a informação. Então você acaba tendo um trabalho que muitas vezes ele não traz resultado para a empresa, né? Que é de ficar procurando a informação, de ter a informação certa. Isso também é um outro ponto que a comunicação, né, que essa centralização da comunicação, ela é melhorada através do uso da tecnologia, né, de você ter a informação certa, atualizada. Né? Até porque quanto custa, né, essa tomada de decisão rápida, né? É muito importante você ter a decisão com informações para facilitar essa decisão de uma forma rápida e assertiva. Imagina se você demora para enviar uma atualização para o seu pessoal de obra lá e, sei lá, eles concretam, executam alguma obra em campo, sendo que eles não estão com a última versão ali da sua prancha, né, do seu PDF. Então, qual o custo que isso tem, né? É um velho ditado, né? O tempo é dinheiro. Pois é. E isso impacta bastante. Então, esse fato de eu centralizar a minha comunicação no ambiente comum de dados, né, o famoso CDE, né, utilizando essa tecnologia para gerir aonde essa informação está, quem que produziu essa informação. Essa informação ela pode ser baixada por qualquer pessoa, por qualquer função, por qualquer empresa. Quem pode carregar e editar essa informação, trazendo um pouco os conceitos da ISO, né, desse padrão de comunicação. Né? E eu consigo saber, né, quem que fez o que na ferramenta. Consegue. Então, hoje,
a Bysoft mesmo tem esse outro ramo que cuida dessa parte de segurança digital, né? LGPD, né? Então, muitas empresas também vêm se preocupando. A gente tem grandes clientes que tiveram vários problemas com essa questão de rastreabilidade e segurança. E aí, a partir do momento que eles adquiriram essa centralização em um ambiente comum de dados, por exemplo, da Autodesk, esse problema ele é sanado, né? Porque tem verificação em 2 fatores para você também ver quem está acessando toda uma segurança por trás, toda né? uma segurança por trás, né? Por exemplo, hoje a Autodesk proporciona para os nossos clientes e para um decisor, para um diretor, que ele não quer ter essa falta de segurança, né, para tomar decisão. Então ele quer ter previsibilidade. Então uma comunicação centralizada no ambiente tecnológico, ela me dá essa segurança também daquilo que daquilo que está sendo executado, né, e traz toda essa visibilidade para todos os envolvidos no projeto. Nossa, é incrível. É uma preocupação a menos, né, que você pode ter dentro da sua empresa. Sim. Como nós aqui, né, entre engenheiros, a gente sabe o quanto custa um problema, às vezes, que eu tenho ali no projeto, só que passou, foi para obra, às vezes de uma incompatibilidade entre uma disciplina, alguma coisa que poderia ser prevista antes. Como a tecnologia hoje, o UD pode apoiar e solucionar esse problema antes dele ir para a obra? Esse ponto da questão de financeiro de obra é um assunto bem delicado, né? Eu acho que grande parte dos clientes, grande parte acho que todo mundo. Quem nunca, né? Quem nunca teve um aditivo numa obra que não queria ter, que não esperava um extra. E é algo que, assim, é bem recorrente e pode ser sanado de uma forma não tão simples, né? Mas também bem mais barata e com um simples fluxo e uma troca de informação bem tranquila. Toda essa questão de financeiro de obra, um dos maiores custos que sempre tem em obra, a gente sabe disso. Principalmente vem de erros de projeto, por conta de um quantitativo errado, ou uma especificação errada. Uma especificação errada, uma compatibilização errada, digamos. Minha tubulação ficou para fora da parede. Quando eu fui ver, faltou um pedaço de tubo, uma tubulação, já gera todo um retrabalho na obra, já gera todo um tempo que você perde na obra. E assim, tudo isso dentro de um fluxo BIM, se feito da forma correta e rastreado da forma correta, a gente consegue, por exemplo, utilizar o Navisworks para a gente fazer uma compatibilização que já traz uma mudança de visão de você utilizar o CAD, né? Antes você utilizava pranchas, existiam projetistas que faziam a compatibilização em 2D, pegavam prancha e colocavam em cima de prancha. Já fiz muito. É fácil? Não. Era terrível isso. Você só vê 2D, né? Não vê. A visualização é totalmente diferente, né? Você só a compatibilização é mental, você tem que ficar projetando lá. Você tem que mentalmente projetar ali. Nossa, mas em que altura está esse encanamento? É algo que é muito difícil. Por quê? Porque depende muito do ser humano. Depende muito do ser humano. Isso acaba trazendo uma possibilidade muito maior do erro. Querendo ou não, nós somos humanos. O ser humano é uma pessoa, são seres errados. São suscetíveis a erros e falhas, né? O sistema é muito mais fácil você programar a informação ali. E dentro do software, por exemplo, no Navisworks que eu tinha citado, a gente já consegue ter essa importação de arquivos do Revit, utilizando tanto da metodologia do IFC ou de arquivos nativos realmente da Autodesk, né? A gente consegue importar todos os projetos de todas as disciplinas. Digamos, eu vou colocar tanto arquitetônico, estrutural, hidráulico, climatização, todos num único projeto. E ele acaba gerando um modelo federado onde eu consigo visualizar onde estão os erros. Eu consigo colocar regras, né, que a gente chama de... A gente classifica as interferências do projeto e o próprio software me dá onde é que estão essas interferências. Então, assim, é algo que facilita muito, tem toda a visualização, a gente consegue aplicar regras para filtrar todos esses erros. Por exemplo, se eu colocar o meu projeto de arquitetura junto com o meu projeto de hidráulica, com certeza ele vai me apontar que tem um encanamento dentro da parede, né? É algo meio óbvio. Você consegue classificar eu consigo classificar isso. Eu consigo simplesmente colocar que o meu projeto arquitetônico, a minha parede não vai ser um clash, né, que a gente chama, uma interferência com o meu projeto hidráulico por conta dele estar dentro, porque é para ele estar ali. E tudo isso decorre da informação, da importância da informação, da importância como é classificada dentro do modelo, da forma como tudo isso é padronizado.
né? Por isso tem todo um processo de trabalho no início dessa implementação de metodologia, por isso tem toda essa importância em cima da padronização da informação, porque quando eu for rastrear um modelo, eu posso trabalhar tanto com você sendo uma empresa, o Vitor sendo uma outra empresa, e ambos me enviarem esses projetos. Só que a forma como ele trabalha, a forma como você trabalha são maneiras diferentes, sim, entendeu? E se eu receber essa informação de uma maneira diferente, eu vou ter que ter um retrabalho de toda vez que eu for buscar essa informação, eu vou ter que ver, essa informação aqui foi da Eva que me enviou, essa informação foi do Vitor que me enviou. E aí eu vou ter que ver a forma como vocês trabalham, eu vou ter que reaprender todo esse processo. Então, assim, se a gente padroniza tudo isso no início, todas as empresas, todos os terceiros que trabalham juntos, eles conseguem enviar de uma mesma forma. E eu consigo fazer esse rastreio de uma maneira padronizada, que agiliza todo o processo e traz um resultado muito mais eficiente, né? Por isso que a gente cria uma documentação, né, que a gente chama de plano de execução BIM, né, o BEP. Ele é justamente isso que o Yuri está comentando. A Bysoft dá todo esse apoio, né, nessa construção isso, porque você precisa ter um documento com esses processos e com os requisitos de troca de informação, para que, independente do parceiro que for trabalhar com você, ele entregue sempre na mesma estrutura. Independente do software que você usa, enfim, da plataforma, você vai entregar a informação daquela... Para que você saiba a forma de você conversar, a forma de você solicitar toda essa informação, né? Porque é muito importante dentro de todo o fluxo. Muito bom, Hilde. Inclusive, né, com certeza eu antecipar igual um erro, igual você falou ali, algo que não é para estar no local, eu consigo passar para o projetista, ele arrumar antes de ir para a obra, isso minimiza muito o erro. Sim, com certeza. O custo, né, que isso teria, o retrabalho, o prazo, então imagina se você tem uma compatibilização errada e você acaba mandando um quantitativo para a obra, você acaba pedindo, digamos, 3 metros a mais de concreto. Cara, isso pode parecer pouco de início. Agora, se você fizer isso numa obra grande, dependendo das proporções, isso pode se tornar um aditivo gigantesco, sabe? E outra, né, não só também para executar a obra, né, a gente tem clientes que sofrem na parte de operação e manutenção, né? Sim. Então, por não ter acesso a essa tecnologia e ter a previsibilidade do que já está construído em campo, né, ele não conseguia se planejar. Então, muitas vezes ele chegava em campo, né, e ele não conseguia acessar, por exemplo, um elevador para dar manutenção. Porque a informação do espaçamento ali entre uma estrutura metálica e um elevador não estava especificado no projeto, né? Então aqui também vem um ponto, né? É bom que as pessoas saibam que o BIM não vai resolver todos os seus problemas, os softwares não vão resolver todos os seus problemas, porque você tem agora formas diferentes de trabalhar, formas mais efetivas, que dá para você trabalhar com essa informação estruturada, mas depende muito da cabeça pensante que está ali. Porque não adianta nada eu ter uma Ferrari em casa, mas eu não saber dirigir ela, né? Não saber colocar o combustível certo, não saber fazer a curva correta, né? Então, a gente brinca, né? Pô, beleza, aprendeu a mexer no software, mas vamos estruturar o seu processo de trabalho. É aí que entra a consultoria, né? Quando a gente fala, porque a gente sempre trabalha as duas vertentes, né? Na entrega de licenciamento e na entrega consultiva da capacitação, do fluxo de trabalho, porque acho que um dos grandes cernes do BIM, ele mostra para o profissional que está trabalhando com essa metodologia, que agora essa informação que você está produzindo ou consumindo, ela também vai ser consumida por outra pessoa, então não depende só de você. É meio que a gente brinca, né? Que em CAD você era muito egoísta, você só olhava para você, né? E agora no BIM você tem que pensar em todo o fluxo de trabalho, né? E como abrange várias áreas, né? Não só engenharia. Aí você já citou de uma área, por exemplo, manutenção, a gente já pode puxar para a segurança do trabalho, um espaço confinado, uma simulação. Como isso também contribui para a segurança, para a parte de quantificação, orçamentação, compras, é toda uma cadeia. Hoje, com os avanços tecnológicos, né, muitas empresas elas usam para dar treinamento, né, para os profissionais de uso daquele ambiente, como vai ser o espaço, aqui a gente vai dar manutenção, então com realidade aumentada, né? Puxando a questão do metaverso, a gente fala que na engenharia isso já existe há um bom tempo, né? Sim. É só essa questão de atualização. Modelos digitais lá. Então, mais eu acho que uma questão de limitação de internet, né? E vindo com 5G e 6G no futuro, aí isso vai facilitar bastante, né? Eu acho que isso vai ter acesso a uma grande escala ali da população. Né? Com certeza. Até a universidade, né?
quão legal seria a gente poder projetar esse modelo numa universidade, depois fazer o acompanhamento da obra ali virtualmente, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, pô, o que é o BIM, né? Se fosse pra gente resumir, eu gosto de resumir dessa forma, né? Que é simplesmente você simular a sua construção, né? Só que aí simular, a gente tem, igual você comentou, eu tenho que simular a compatibilização, eu tenho que simular a documentação. Não é só um 3D. O detalhamento, como que aquilo vai ser construído, né? Então, eu vejo muita gente, principalmente começando no BIM, principalmente para as pessoas mais novas, né? Se preocupa muito em aprender a ferramenta e esquece da teoria ali. Pô, a gente tem normas, né, da ABNT que especificam como que aquilo tem que ser projetado, construído, né, memoriais descritivos de execução daquela obra, né? Até um conselho, é muito mais fácil se você souber primeiro essa parte técnica. Então, até assim, foque na universidade em aprender como que faz isso na mão e depois dentro da ferramenta você vai tirar lá de letra. Porque aí você você vai usar a ferramenta ao seu favor e não ao contrário, você não vai ficar refém de uma ferramenta. Porque senão a gente está formando apenas engenheiros e arquitetos apertadores de botão. E eu não acho que é por esse caminho que a gente tem que levar a engenharia e a arquitetura, né? Nós estudamos, né? Seres pensantes, né? A gente tem que usar a inteligência. É muito exata ali, às vezes até favor. questionado por que a gente vê tanto matemática e física, né? Mas hoje, depois, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando Você a gente está no entende o dia a porquê dia, disso. você vê que esse raciocínio lógico de pensar em resolver um problema é muito mais fácil. E aí depois, quando eu aprendo uma ferramenta, uma tecnologia, putz, eu uso ela a meu favor, entendeu? Porque aí eu sei o que eu quero fazer com aquela ferramenta. Então, eu dito as regras, né? Eu preciso chegar nesse nível de informação, nesse nível de detalhe, fazer esse tipo de simulação, de planejamento. Então, aí eu uso a ferramenta ao meu favor na tomada de decisão. Isso volta muito naquele tema que tinha comentado de maturidade, né, em cima do modelo. Na maturidade do pessoal de achar que não, o BIM é só uma modelagem 3D, o BIM é só o Revit, o BIM é só eu ver a minha obra pronta. Às vezes a sua imaturidade não é nem questão do BIM, é questão de engenharia e arquitetura mesmo. Desde antes, assim, igual eu falei, por exemplo, eu não tive contato com isso na faculdade, isso é algo que eu estou buscando, esse conhecimento agora, porque é algo que está vindo para o mercado. Inclusive, eu acho que a gente pode até citar o decreto que saiu, né, se eu não me engano é 10.308, não tenho certeza, mas que ele traz uma implementação do BIM no Brasil, né, que ele vai trazer essas várias etapas para essa implementação acontecer no Brasil, em geral, pela importância que ele já vem trazendo, sabe? E isso vai fazer com que várias empresas acabem entrando nesse mercado e logo, espero que no futuro, todo mundo acabe trabalhando comigo. Aquele negócio, né? O maior player que a gente tem hoje no Brasil é o próprio governo. Sim. Então, se ele começa a exigir que você entregue em BIM, ele vai forçar que o mercado se atualize, né, para atender às exigências, né? Só que aí também tem um ponto, né? E isso é uma coisa que vem discutida em todo mundo da área, eu acho que isso não é segredo para ninguém, né? O decreto ele tem algumas limitações, né? Porque ele não especifica como isso tem que ser entregue. Mas aí também vem aquela questão um pouco de responsabilidade social, né? Igual eu falei, tem um decreto exigindo, mas a gente também não pode esquecer as normas, né? As ISOs que já existem, né? De qualidade, como eu falei, a do BIM 19.650. Então, Você não encaixota dentro de uma caixinha não, e você implanta, né? Por isso que é muito importante conhecer a empresa, os processos e ser direcionado mesmo, você não vai pegar uma coisa pronta, igual você falou, plano de implementação BIM. Isso. Não é aplicável a qualquer um, né? Tem que ser aplicável àquela empresa, tem que conhecer, estruturar os processos. Por isso que esse conhecimento é tão rico, né? Tão importante. E por isso que a gente não vende esse tipo de trabalho. Porque se você quiser uma capacitação só da ferramenta, sinceramente, isso tem no YouTube. Se você ir no Help da Autodesk, lá tem todas as funcionalidades. Vídeos então, gravados. O grande segredo não é te ensinar a mexer na ferramenta. É, através da sua forma de trabalho, como que a ferramenta pode te ajudar a tomar as melhores decisões para resolver seus problemas ou antecipar algo que pode acontecer na obra. Ela Né? é meio. Por isso que a gente desenvolve um plano de implantação BIM antes de dar qualquer tipo de capacitação. Porque eu preciso entender dos seus processos, quais são os seus requisitos, seus manuais, suas boas práticas. Beleza, entendi quais são as responsabilidades ali, criei uma matriz de atividades. Aí então, deixa eu entender como que é seu projeto, como que você faz, como você modela o seu projeto, para depois a gente ir para dentro da ferramenta. A gente vê muitas empresas hoje querendo
implementar BIM, contratar o BIM e começa com a capacitação. Aí até assim, uma visão que eu tenho. Você saber mexer na ferramenta é o mínimo que você tem que saber. É o mínimo. É o inicial. Entendeu? Para você ganhar uma corrida, o mínimo você tem que saber dirigir o carro. Mas não quer dizer que, porque eu sei dirigir um carro, que eu vou ganhar uma corrida. Entendeu? É um treino, é técnica, é na chuva, é no pneu seco, no molhado, é na curva, a 300 por hora, a 50 por hora, né? Então, dirigir o carro é o de menos. O mínimo que você precisa saber. Então, assim, até talvez um puxão de orelha, não espere que a faculdade ou a empresa que você trabalha, ela vai te proporcionar uma capacitação, porque isso é o mínimo. Lá em 2013, 2014, se eu fosse esperar a empresa pagar para eu ter um treinamento, eu não estava aqui onde eu estou hoje. Então, eu acho que também tem um pouco, isso que a gente tem que falar para a população, é que se você pretende, é engenheiro ou arquiteto, né? Até eu já vou mudar, né? Você vai trabalhar com isso, uma hora ou outra ou não, senão você está fora do mercado. Então, corre um pouco atrás disso sozinho, entendeu? Porque saber mexer na ferramenta é o mínimo que você tem que saber. Porque aí quando você entrar numa empresa X ou numa empresa Y, você vai entender o processo dela e aí você vai saber as possibilidades. Então eu sei que hoje a tecnologia me permite fazer isso, aquilo e aquilo outro, beleza. Então agora com a experiência de trabalho dessa empresa, eu vou aplicar isso dentro da melhor ferramenta, né? E ver qual ferramenta resolve esse problema. E até pegando nessa parte de problemas, né, que a gente falou de uma incompatibilidade de modelo, de uma comunicação e a informação atrelada, né? Hoje mesmo a gente consegue assignar isso aí dentro da ferramenta através de issues, né? Isso. E isso pode ser estruturado de N maneiras, né? Em cada cliente a gente usou uma forma tanto de fluxo de comunicação, quanto na forma de estruturar issue, que pode estar atrelado a riscos lá no PMO, pode estar atrelado só ao modelo, a um fluxo de comunicação. Comenta um pouquinho sobre esse trabalho. A gente tem uma grande dificuldade, assim, quando a gente encontra alguns clientes que têm essa visão muito questão da ferramenta ainda, né? Que eles perguntam muito essa justificativa, né? O famoso ROI, né? O retorno sobre investimento ali daquilo que você está aplicando. Acho que tem 2 pontos, né? O primeiro é entender que você está fazendo um investimento numa atualização educacional e tecnológica do seu pessoal ali, seja de projeto, em campo ou gestão, né? O outro é que muitas empresas, por não terem centralizado essa comunicação, elas não conseguem identificar, por exemplo, elas sabem que elas têm um problema, sabem quanto isso custou, mas não conseguem identificar a causa raiz. Sem rastrear. Não consegue rastrear, porque isso está tudo descentralizado. E outra, não está estruturado, porque hoje muita gente quer usar BI, né? Vamos usar BI, fazer dashboard Resolve e tal. tudo. Mas não entende que para eu gerar um BI, para eu gerar um dashboard ali, a informação tem que estar estruturada daquela forma, né? Então hoje, dentro da Collection, por exemplo, quando a gente trabalha com Docs ali, que é um módulo do CDE, eu posso utilizar os meus issues, né, que pode ser tanto problemas, questões, requisição de informação, apontamentos ali, vai depender de como você quer usar a ferramenta, justamente para isso. Então, no primeiro processo de implantação BIM, o que a gente faz, olha, você não tem uma forma de rastrear os seus problemas, os seus processos, as suas necessidades, as suas demandas. Então, vamos implementar essa centralização da comunicação para que a gente gere esses issues, categorize eles por tipo, subtipo, crie N atributos personalizados, se isso causa impacto em escopo, em custo, né? Qual que é a causa raiz disso, é de qual disciplina, em qual ambiente, em qual área eu tenho mais problemas, quais são os problemas mais recorrentes, se isso gerar um aditivo, qual é o custo desse aditivo. Então, eu crio essa forma de trabalho dentro de um ambiente comum de dados para que ele me dê um mapa, uma foto de como eu estou hoje, né? Porque muitas empresas se preocupam muito em justificar essa questão do retorno de investimento, mas elas ainda nem têm estruturado como elas estão hoje. E aí acha que implementando só uma ferramenta, uma tecnologia, vai apertar um botão e ela vai dizer tudo para você, entendeu? Quem não mede, né, não sabe nem o que tem que melhorar, quanto, qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar, né? Acho que é importante falar também que sobre a implementação, ela não é um passo a passo, né? Não é uma receita de bolo, não é uma né? receita de bolo. Que em cada cliente que a gente entra, a gente tem que fazer uma análise. Se você quiser discorrer um pouco sobre também. É porque varia muito, né? Igual eu comentei, né? Você pega uma empresa que faz tudo. Contrata o projeto, executa uma parte do projeto, gerencia o projeto,
planeja a obra, entrega a obra, Faz de tudo. operação e manutenção daquela obra, né, tal. Então, são etapas, né? A gente tem que primeiro entender o que impacta mais naquela empresa, né? Que a gente tem empresas também que, por exemplo, só executam obras, não fazem projetos, né, só recebem, que elas trabalham simplesmente essa comunicação, né? Então, o BIM dela está voltado a essa centralização da informação, dos documentos de projeto e de obra, gerir essas entregas, né, e acompanhar a obra ali para ver se está sendo entregue. Então, essa análise que nós fazemos, né, e às vezes a Autodesk nos apoia, né, nessa estruturação da implementação BIM, é justamente para entender, tá, ó, você tem todos esses processos, onde impacta mais hoje no seu trabalho? Por onde a gente pode começar? Né, uma outra coisa que impacta muito, né, tem um famoso pilar lá do BIM, né, que é pessoas, tecnologias e processos. Para nós, o que impacta mais são as pessoas. Porque não adianta nada se eu não ter o recurso humano, né? E aí eu tô investindo em processo, nossa, desenhei meu workflow, tenho meu BI lá, tenho todas as ferramentas da Autodesk, mas eu não tenho quem executa, eu não tenho Você vai quem... ver, tá tudo lindo. Tem a figura entendeu? ali para estar gerenciando, né, tudo isso. Então, o famoso BIM Manager, analista BIM, especialista de uma ferramenta específica, né? Então é todo um corpo técnico que tem que ser estruturado, né? Na engenharia existe o termo de sala técnica, né? A gente faz um paralelo que é o GTBIM, né? Que é o grupo de trabalho BIM. Realmente é uma sala de guerra que é criada, onde são pessoas responsáveis por determinadas fases do projeto ou de obra dentro de uma empresa, que ela vai ser capacitada de acordo com a necessidade da atividade do trabalho dela. Né? Então, a gente tem diversas ferramentas, diversas formas de uso do BIM. Então, a gente também tem que saber separar. Volta um pouco naquilo que eu comentei, né? Se no CAD era um pouco muito egoísmo, o BIM mostra meio que um choque de realidade que, tipo assim, você depende daquelas pessoas, você depende daquela informação. Então, por mais que você não vá produzir aquela informação, você precisa contribuir porque você faz parte do processo. Né? Você vai ser impactado. A sua decisão impacta no meu processo também. Então isso é muito importante numa implementação BIM. Por isso que quando a gente faz esse trabalho de assessoria, principalmente nos primeiros meses, é muito reunião de engenharia de valor, design thinking, causas raízes, problemas, entender e estruturar o processo da empresa, porque a gente mostre que se todo mundo aqui da empresa, né, todos os departamentos envolvidos, se vocês não estiverem junto, não vai ser a Bysoft ou não vai ser a Autodesk que vai implementar o BIM aqui. Somos nós que implementamos. Nós somos detentores, junto com a Autodesk, das tecnologias, das boas práticas de mercado, mas quem está lá no dia a dia é vocês. Quem vai ter que aplicar entendeu? Quem vai ter que aplicar é vocês. Então depende muito mais do cliente do que da consultoria, do que do fabricante, entendeu? Na parte, a infraestrutura de obra, né, a movimentação de terra, é uma etapa muito cara em uma obra que às vezes as pessoas não dão a devida atenção que ela merece. Eu sei que você já trabalhou muito na parte de infraestrutura, Vitor. Comenta um pouquinho como as ferramentas hoje, a tecnologia pode auxiliar nessa simulação, nessa tomada de decisão, né? Essa tomada de decisão nessa etapa. Se você fizer qualquer curva ABC aí, você pode ter certeza que a infraestrutura está no ar. O seu famoso 80-20 ali, infraestrutura vai estar no topo ali, né? Porque 1% de economia em infraestrutura já é muito comparado a outras disciplinas, né? E por mais que infraestrutura tenha menos disciplinas comparado com os complementares de arquitetura, estrutura, hidro, água, esgoto, enfim, impacta muito num processo, né? Então, aquilo que a gente está comentando um pouco, né? A grande sacada, principalmente na parte de infraestrutura ali, quando a gente trata de movimentação de terra, qualquer erro de cálculo de movimentação de terra impacta muito. 1%, 2%, 5%, isso impacta muito. Principalmente quando você tem que buscar esse material ou você tem que destinar o seu material de corte e aterro numa certa distância, né? Então toda a logística, né, ela envolve esse processo de análise de uma parte em que se refere à infraestrutura. Mas, por exemplo, no CAD, quando a gente fazia um projeto ali de infraestrutura, de corte e aterro, de movimentação de terra, geralmente você tinha o perfil do terreno natural, né? Fazia uma previsibilidade ali de limpeza de terreno, projetava ali um grade bem simples, né? Algumas curvas de níveis ali.
cota natural do terreno, cota de projeto, talude 1:2 ali, bem simples, fazia 2 seções transversal e estimava a movimentação de terra. Nós temos clientes que a gente fez um estudo com eles. Tá, pega esse projeto que você fez no CAD, estimativa de movimentação de terra, e beleza, agora que você aprendeu, a gente estruturou o seu processo dentro do BIM, por exemplo, dentro do Civil 3D, remodela ele. Cara, tipo, reduziu 80%, entendeu? E aí ele tinha um grande problema, por quê? Como ele não tinha essa tecnologia para ver como que o projeto dele deveria ser executado, ele terceirizava essa execução de movimentação de terra, né, de nivelamento, criação de platô, essas coisas. Ele não podia nem cobrar o terceiro dele, porque ele não tinha como justificar aquilo que ele nem sabia que existia. Então hoje, só do fato dele ter essa previsibilidade, então hoje dentro da tecnologia eu consigo até fazer um balanceamento. Aqui está sobrando muita terra, aqui está tendo muito aterro, né? Então, vou pegar o que está no corte, vou realocar aqui, vou configurar o empolamento da minha terra para ver se faz sentido aqui, né, nessa execução de obra. E aí você consegue fazer essa compensação do seu terreno, né, para justificar esse investimento que você está fazendo. Então, acho que a grande sacada, e aí não só para infraestrutura, respondendo a sua pergunta, né, é justamente, hoje a tecnologia ela me permite tomar decisões mais assertivas, né, e que impactam menos na minha obra. Seja para eu executar aquela obra, ou até para exigir de uma construtora que vai estar executando aquela movimentação de terra, né? Então, se antigamente eu conseguia fazer, 2, 3 sessões ali para calcular minha movimentação de terra, hoje eu posso fazer a cada estaqueamento, a cada 5 metros, 10 metros, 20 metros para a rodovia. Enfim, vai depender do órgão ali que está pedindo ou da empresa na estruturação para que isso seja aplicado ali na sua obra. Eu já trabalhei numa empresa agro, né, numa cooperativa, e eu tinha que fazer simulação de tráfego e planejamento da unidade, né, onde ficaria a alocação, uma simulação ali do raio do caminhão, talude, e isso era num 2D, pegava o caminhãozinho, dava uma olhada no raio, ia. E hoje a gente tem tecnologia para fazer isso de uma forma muito mais assertiva. Sim, não, sem dúvida. Hoje você consegue calcular o raio de giração ali, né? Quantos eixos tem aquele veículo, se ele consegue fazer aquela curva, se ele consegue estacionar, né? Se vocês jogarem no Google aí, teve até um caso que até a Autodesk sempre mostra esse caso, né? Que, se eu não me engano, foi lá na Berrini, em São Paulo, que acho que o G1, não sei, a Globo foi fazer se eu não me engano, acho que era o lançamento, algo desse tipo, de uma rotatória, onde tinha que passar um trajeto ali, né? Acho que estava o prefeito, todo mundo, e aí beleza, começou a gravar, soltou o ônibus, se eu não me engano era um ônibus, e ele não fazia curva. Entendeu? Então, olha o custo quantitativo, mas também qualitativo, na inauguração, né? Ao vivo um projeto ali e uma análise simples, entendeu? Uma análise de 10, 15, 20 minutos que eu consigo fazer hoje numa ferramenta de simulação dentro do Civil 3D, eu consigo talvez reduzir um custo absurdo que eu vou ter, fora a dor de cabeça. Entendeu? Fora o material gasto, que às vezes eu não vou conseguir nem reaproveitar. Então, e a questão ambiental, né? Que a gente a gente está muito nessa questão tecnológica tal, e o desperdício de material que isso causa, né? Então, é por isso que eu falo, tá vendo? São conceitos que isso é de engenharia e arquitetura, não é de BIM. Né? O BIM ele só deixa isso mais nítido, então eu acho que é legal o pessoal ter isso em mente, né? Que o BIM não vai fazer milagre para nós, ele vai nos ajudar a tomar as melhores decisões. Sim, muito bom. Em outra experiência anterior, eu trabalhei bastante com obra, então eu trago aqui essas provocações. Eu fazia vistoria de apartamento, eu tinha 186 apartamentos. E eu fazia vistoria dos apartamentos acabados. E para isso eu levava checklist impresso, papel, né? E daí eu juntando checklist, papel, tinha que jogar tudo pro computador depois, planilhar tudo isso, para mim extrair esses dados. Era um retrabalho, né? Ter que tá fazendo manual e depois ter um retrabalho.
E hoje eu vejo implantando uns clientes, eles com tablet, fazendo ali, eu falo, nossa, que... Como eu queria ter Como isso, eu queria ter isso Na naquela época. Não, sem dúvida, né? Pensa, pô, eu tenho que planejar todos os relatórios, eu tenho que imprimir tudo, pegar minha canetinha, ir lá a campo, preencher, né? E depois vir, passar pro computador. Olha o retrabalho. Não perder o papel. E a chance também de, talvez, eu escrever algo de errado, ou não entender o que eu escrevi, não conseguir visualizar depois. Pensa, a Eva está fazendo um relatório que depois eu preciso fiscalizar e eu não entendo a letra dela, entendeu? Então, igual ela falou, hoje tem cliente nosso, né, que é tudo digitalizado, não gasta papel, não tem essa questão de retrabalho, de ficar reproduzindo. Então, às vezes, a pessoa ficava um dia inteiro planejando ali, fazendo todos aqueles relatórios, e hoje é tudo instantâneo, né? Então, a economia de tempo, né, que você tem, só do fato da tecnologia te proporcionar a executar essa atividade de uma forma mais clean, vamos dizer assim, né, através do seu tablet, do seu smartphone ou algo desse tipo, é um custo que vai além do quantitativo, porque isso é uma coisa também que a gente não pode esquecer no BIM, né? A gente se preocupa muito com essa questão quantitativa para justificar o investimento. Pô, estou investindo tanto em software, estou investindo tanto em consultoria, mas e a qualidade, né, do usuário que está ali por trás, né? Pô, eu tenho certeza, fazer 180 checklists é muito estressante manualmente, né? Então, se eu tenho isso de uma forma digitalizada, pô, a qualidade, o mental daquela pessoa está muito mais proveitoso, vamos dizer assim. Igual eu falei, se eu tenho processo, tecnologia e pessoas é o que mais impacta, o que eu tenho mais me preocupar é o bem-estar daquela pessoa. Então, para todas as ferramentas, seja de projeto, de coordenação de projeto, de obra, de comunicação, é a gente pensar primeiro no usuário, né? É por isso que a Bysoft tem isso muito intrínseco dentro dela. Antes da gente pensar qualquer solução, seja da Autodesk ou qualquer outro fabricante que a gente trabalha, né? Deixa eu pensar no meu cliente. Como que ele está? Como que ele está trabalhando ali? Né? Como que eu melhoro a vida dele? Entendeu? Porque às vezes ele está num sistema de trabalho, por exemplo, né? A gente está falando do BIM, né? Mas tem níveis de maturidade. Às vezes ele não tem recurso humano para contratar agora. Às vezes ele não consegue, ele tem uma IC Collection ali, mas o processo de capacitação dele vai demorar muito tempo. O que eu já consigo fazer em CAD? Então eu consigo levar meu CAD para dentro da nuvem, para que ele já comece a trabalhar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais produtiva, e conforme ele for capacitando, por exemplo, para utilizar o Revit, para utilizar o Civil 3D, aí ele possa fazer essa migração, porque aquele negócio, né? Toda empresa é assim, você tem que trocar o carro, tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Então, pensar no usuário que está ali por trás também é um papel muito importante. E também numa consciência hoje social, ambiental, né? Como a gente falou, economia de papel. O papel gasta muita água para se produzir papel, então como eliminar em várias fases tanta quantidade de prancha, relatórios... Se eu errei, né? Tem que fazer de novo, amassar. É muito bom. Imprimir. E outra, né? A gente está num mundo extremamente tecnológico, não só na área de engenharia. Então, esse é o futuro. Igual eu comentei, se você é engenheiro, arquiteto ou trabalha direta, indiretamente com a construção civil, você uma hora ou outra vai se esbarrar com essa forma de trabalho nova, né? Então, quanto antes você se preparar para isso, né, você vai estar diferenciado no mercado de trabalho também. É difícil alguém que trabalha nessa área, né, que não tem pelo menos um celular na mão, que não consegue aproveitar. Hoje todo mundo tem, né? Então, é algo que não foge tanto do cotidiano também. Quando for dar esse passo, né, a Bysoft tem as ferramentas necessárias, a consultoria e todo o apoio necessário. E foi muito bom esse bate-papo de hoje, ter aqui especialista Vitor, Yudi. Espero que seja responsável técnico Vitor, o primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Sim. E agradeço aí o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigada e conte conosco para o que vocês precisarem em ferramenta, consultoria. E fiquem ligados que vai ter mais conteúdo por aí. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.